Gente querida, hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro. A igreja hoje celebra a memória dos santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires. Roque Gonzalez de Santa Cruz era já sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus, em 1609. Durante quase 20 anos procurou evangelizar os habitantes das florestas daquelas regiões, agrupando-os em reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente por causa da fé, juntamente com Afonso Rodrigues Espanhol. 2 dias mais tarde, noutra redução, sofreu cruel martírio João del Castilho, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra os seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas, martirizados na região do Rio da Prata, foram beatificados por Pio XI em 1937 e canonizados pelo Papa São João Paulo II, quando da sua visita apostólica ao Paraguai, no dia 16 de maio de 1988, em Assunção. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos ao Evangelho de hoje, que é tirado de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria palavra. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Então disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses inimigos, que já não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Minhas irmãs e meus irmãos, como diz a última frase do versículo 28, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Praticamente nós chegamos ao final do ano litúrgico. No próximo domingo, celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. No outro domingo, já é Advento. A liturgia continua com essa perspectiva da escatologia e nos oferece hoje uma reflexão sobre o modo de esperarmos o Senhor, sobre o destino dos dons e carismas que nós recebemos de Deus e que devem ser colocados a serviço dos irmãos. O texto do Santo Evangelho de hoje trata da segunda vinda de Cristo e nos dá indicativos de como devemos esperá-lo. Estamos no final do século I, quando Lucas escreve o seu Evangelho. Os cristãos, cansados de esperar, esqueceram o entusiasmo inicial, esfriaram na fé e na caridade. Instalaram-se a mediocridade, o comodismo, a facilidade. As perseguições também provocam desânimo e apostasia. Era preciso, então, reacender o entusiasmo e o compromisso cristão. É difícil de determinar as circunstâncias históricas que estão por trás destes versículos 12 a 15. Muito provavelmente se trate da viagem a Roma, feita por Arquelau, filho de Herodes Magno. Ele vai confirmar o testamento do pai, que o deixa como governador da Judéia e da Samaria. Uma comitiva dos judeus vai também a Roma para fazer-lhe resistência. Lucas mistura a parábola do pretendente ao trono com a parábola dos talentos. A parábola das 100 moedas de prata nos conta que alguém fez uma viagem longa para receber a autoridade de reinar sobre aquele povo. Antes de partir, entregou 100 moedas de prata a alguns servos seus, igualmente 100 para cada um. Quando voltou, pediu então contas aos seus servos da administração dos seus bens. Os 2 primeiros servos haviam trabalhado com diligência e também conseguiram muito mais, isto é, o primeiro 10 vezes mais, o segundo 5 vezes mais. Isso será motivo de participação no poder ou no governo sobre algumas cidades. O último, de modo covarde e com medo, escondeu o dinheiro que havia recebido praticamente em herança, ou ao menos como doação em vista do investimento daquilo que foi recebido. Aos primeiros, o rei diz: como fostes fiéis no pouco, recebei o governo de 5 cidades ou 10 cidades. É uma frase muito importante também para nós cristãos. Isto é, nós participamos do reinado do Rei que é Deus. Devemos então nos perguntar: nós somos os depositários dos bens deste Rei que é o Senhor. Como então nós estamos administrando esses bens que Deus nos oferece? Podemos, por covardia e por medo, deixá-los infrutíferos. Não importa simplesmente conservar, deixar intacto ou inalterado. É preciso, na verdade, lançar-se, arriscar, ousar, mesmo com algum perigo e risco. Esperamos o nosso Senhor de modo operoso, trabalhando, envolvidos e empenhados em fazer frutificar os bens que Deus nos confiou. Com qual dos 3 servos nós nos identificamos? Com os 2 primeiros, que diligentemente trabalha com os bens do seu Senhor, ou com o último, que com medo e vergonha foi esconder
aquilo que havia recebido de Deus, nosso Pai. Um abraço, fique com Deus, Deus o abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.